venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Estimados amigos, é um grande prazer estar novamente com vocês participando deste programa, continuando a falar sobre esse tema tão importante que é o Natal. Esta época do ano tão gostosa, tão feliz para todos nós. E é um prazer ter conosco hoje 3 amigos, o pastor Edgar Nunes, da Igreja Adventista Portuguesa de Toronto. Grato pela oportunidade de estar aqui. Temos também o pastor Steven Couto, da Igreja Adventista de Heart Lake. É bom estar aqui também. E também a Rosa Lopes, que é obreira bíblica da Igreja Adventista Portuguesa do pastor Nunes. Obrigada, pastor Dário, é um prazer. É muito bom nós continuarmos aqui conversando sobre esse tema tão importante como na semana passada. Nós tivemos, relembrando cada um de nós a nossa experiência do Natal, especialmente em nossa infância e em nosso país, no lugar que nós nascemos, né? E todos nós compartilhamos a nossa experiência e falamos também, nos lembramos também de como foi o primeiro Natal de acordo com o Novo Testamento. E no programa de hoje nós estaremos conversando um pouquinho sobre por que Jesus veio a este mundo. É interessante que quando falamos sobre este tema, me vem à mente o texto de Gálatas, capítulo 4, verso 4. E eu convido vocês para que nós possamos ler esse texto na Bíblia, que realmente traz a todos nós a lembrança de que Jesus devia vir ao mundo. E nós vamos entender o porquê depois. Em Gálatas capítulo 4, verso 4, nos diz a palavra de Deus. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E no verso 5 lemos também, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Aqui nós temos, na palavra de Deus, uma declaração clara que existia um momento que Jesus deveria vir ao mundo para trazer salvação à humanidade. E nós precisamos, e nós gostaríamos de conversar um pouquinho sobre isso, eu gostaria de saber da parte de vocês, por exemplo, o que Jesus veio fazer veio neste mundo, o que Ele veio fazer aqui neste mundo, por que Ele veio? Pastor Nunes, você poderia nos ajudar a lembrar a respeito desse aspecto? Com certeza, pastor Dário. Eu creio que não há uma pergunta tão importante como a pergunta sobre por que é que Jesus veio a este mundo. Nós vivemos numa atualidade em que nós estamos a observar conflitos entre culturas. Durante as últimas semanas, os programas televisivos têm feito reportagens sobre esse conflito que existe entre culturas. E creio eu que não é só entre culturas, mas também entre perspectivas diferentes de quem é Deus. Sim. Então Jesus veio precisamente fazer isso, veio nos dar uma revelação de quem é Deus, da natureza de Deus. Eu lembro-me, quando era criança, vivia perto de uma casa enorme, a casa que era habitada por uma família italiana. E eu desconhecia essa família. Eu tinha na minha mente certas ideias de quem era a pessoa principal dessa casa italiana. Até que um dia, ao passar em frente a essa casa, eu conheci pela primeira vez o filho dessa casa, um jovem italiano que também comigo estava a caminho de um corte de ténis para podermos jogar ténis. Ao começar a conhecer o filho, eu comecei a ter uma ideia melhor de quem era o pai. Eu imaginava o pai uma pessoa alta, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa um tanto arrogante. Mas quando comecei a conhecer o filho, apercebi-me que esse senhor italiano era completamente diferente da pessoa que eu pensava. Eu creio que essa é a razão porque é que Jesus veio ao mundo. Eu gostaria de ler, que alguém aqui lesse o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. João, capítulo 1. Por favor, Rosa, não se importar de ler. João, capítulo 1, versículo 18. Diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Obrigado, Rosa. Eu creio que essa é uma das principais razões por que Jesus veio ao mundo.
revelar na carne a natureza de Deus. E eu creio que Jesus fez isso de uma maneira maravilhosa. Ele viveu Deus na carne. Através de Jesus, nós podemos ter uma oportunidade de conhecer a Deus pessoalmente. Como Ele lida com pecadores, a sua atitude para com o pecado, a sua atitude pelo sofrimento, com o sofrimento da humanidade. É interessante porque quando nós lemos assim o começo da Bíblia, o mundo era assim. Nós tínhamos Adão e Eva e Deus vinha à Terra, né? Mas nós éramos perfeitos. Quando nós pecamos, Deus teve que separar-se, né? A glória dele matava-nos. Então ele teve que separar-se, então ele fez esta coisa bem interessante, né? De ainda trazer Deus aqui à Terra, mas em corpo assim humano. Então, Precisamente. Essa questão de Deus se revelar, sendo Ele um ser tão infinito, tão perfeito, né? Me fascina sobre o caráter de Deus. Nós vemos que nas religiões pagãs, normalmente a ideia de Deus é um Deus tirano, um Deus mau. E às vezes essa imagem passa para o nosso Deus também. Sobretudo as pessoas, quando leem o Antigo Testamento, elas dizem que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau. E parece que Jesus vem revelar um Deus bom. Na verdade, Deus é bom, só Ele é mal compreendido, né? Deus é um Deus, o Deus bíblico é um Deus acessível, é um Deus meigo, é um Deus próximo de nós, é um Deus que se revela, que não tem nada para esconder, né? Não se importa que o conheçam, pelo contrário, tem prazer. É interessante esse pensamento, né, de que Jesus ele veio revelar o caráter de Deus, revelar a Deus. Mas será que essa revelação de Deus pode trazer alguma identificação conosco como seres humanos? Eu creio que uma maneira muito concreta que Jesus revelou o seu caráter foi a maneira como ele se relacionou com várias pessoas da sua sociedade, não é? Não foi uma revelação abstrata, foi uma revelação no concreto. A maneira como ele lidou com a mulher samaritana, por exemplo, é um exemplo maravilhoso da maneira como Deus se relaciona connosco, não é? Da maneira como ele relacionou-se com Mateus, que era por assim dizer, um homem que roubava impostos para benefício próprio, não é? A maneira como Jesus se relacionou com a mulher que estava a cometer adultério, não é? Nesses relacionamentos nós temos uma ideia de quem é Deus e como Deus se pode relacionar connosco, não é? Qualquer amigo que quer conhecer a Deus pode conhecer a Deus através da pessoa de Jesus. Muito bom, pastor. Muito obrigado por nos ajudar a compreender essa verdade. E eu gostaria de perguntar à Rosa, você lembra de alguns exemplos de como Jesus se identificou com o ser humano também? Então, pastor, voltando à ideia de que Deus, sendo Ele um ser perfeito, infinito, e estar num lugar e numa forma tão privilegiada, Ele se predispôs a deixar tudo isso e vir se tornar um de nós, como diz o hino, né? E não só um de nós, mas talvez ainda mais baixo, porque eu não conhecia ainda ninguém que nascesse numa manjedoura, num lugar tão baixo. E Jesus, ele permitiu nascer, né, num lugar tão humilde. Então, Jesus, ele experimentou as dores, os sofrimentos, as opressões que qualquer ser humano experimenta. Nós vivemos numa época em que o sofrimento está à vista, não é? Nós vemos as notícias, só falam de pessoas que estão angustiadas. Parece que Deus está indiferente. Ao ver Jesus, o bíblico, como ele se identificou com o sofrimento humano, nós vemos que Deus não está indiferente. E é importante, porque muitas vezes nós pensamos, Deus está lá em cima, né? Deus está lá no céu, Ele nem quer saber, ele não sabe o que eu estou a passar. Mas quando Jesus veio aqui e sofreu como nós sofremos, nós não podemos dizer isso, né? Ele sofreu até mais do que nós sofremos. Então, quando nós estamos a sofrer, podemos ter essa certeza que ele realmente percebe, ele entende essa dor, né? Então... É interessante o que o pastor Steve está a dizer, porque um dos versículos na Bíblia que revela talvez muito sobre a natureza de Deus é talvez o versículo mais curto que nós encontramos no Evangelho de João. É o versículo que diz que Jesus chorou. Ele, ao observar a morte do seu amigo, ele teve compaixão com o seu amigo por
por ele estar naquela condição de ter morrido, não é? Então, esse versículo fala muito sobre a natureza de Deus. Ele tem compaixão com o nosso sofrimento. Talvez um ponto que eu quero completar aqui, adicionar, é que vivemos numa época em que se fala muito sobre refugiados. A Europa está a ter muitos refugiados de várias partes do mundo. Jesus foi um refugiado. A família dele teve que se refugiar, saiu de Israel, foi para o Egito por um curto período de tempo. Então eu creio que Jesus se identifica com os refugiados e nós devemos também ter compaixão com os refugiados, não é? Pastor, sim, Rosa, pode falar. Ainda falando sobre as profecias, porque as profecias revelaram antes de acontecer o que iria acontecer. E já estava previsto, né? Já nos foi informado pelas Escrituras, está escrito na Palavra de Deus, né? No Antigo Testamento, que Jesus viria para sofrer. E mesmo sabendo que ele viria para sofrer, ele não abdicou, não se recusou a vir. Eu gostaria de pedir ao pastor Steven que lesse para nós a profecia de Isaías, capítulo 61, versos de 1 a 2. Isaías 61, vamos ler todo o primeiro versículo e só o fim do segundo versículo. A Bíblia diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cátivos e abertura de prisão aos presos, a consolar todos os tristes. Isso nos revela que Jesus veio porque ele empatizou com a nossa dor, com o sofrimento da humanidade. Ele não ficou indiferente. E isso revela algo maravilhoso sobre o caráter de Deus, atraente, atrai, admira, faz-nos admirá-lo. É um Deus que se importa com os que sofrem. Jesus leu esse texto de Isaías, confirmando que ele estava cumprindo na vida dele aquilo que havia sido profetizado. E agora o grande desafio e a grande missão que os cristãos nós temos é viver como Cristo, né? Entender o sofrimento dos outros e viver o Natal num espírito de empatia, de amizade, de solidariedade com aqueles que sofrem. Porque é muito fácil a gente no Natal esperar pelo presente, né? Como crianças, a gente... E nós somos sempre Adultos crianças, também, né? Todos nós gostamos de ganhar presentes, né? Então o Natal pode se tornar muito centrado em nós. E, na verdade, Jesus vem, através do seu exemplo, apelar para que nós não permitamos que o Natal cristão seja egocêntrico, voltado para nós, mas sim voltado para os nossos semelhantes. E mais do que nunca, nós estamos numa época onde as oportunidades de servir alguém estão presentes. Inclusive, há pessoas que pensam assim, mas o que eu posso fazer? Eu estou doente em casa, eu preciso de consolação. Eu gostaria de mencionar que uma das melhores formas de sermos consolados é consolarmos alguém. Sim. Então, mesmo que o ouvinte esteja em casa enfermo, ou triste, ou solitário, né, deprimido, se pegar o telefone e chamar para alguém e desejar paz, alegria na sua vida, isso vai ajudar em primeiro lugar a ele. Então, há muitas maneiras de sermos solidários e é muito importante nesta época do Natal. É uma época bonita, como o pastor falou no início, uma época de alegria, de luzes, de cores, né? De árvores de Natal, de roupas novas, de comidas gostosas. Mas é uma época também de tristeza, é uma época de contrastes até, eu diria, né? Onde existe a tristeza, a solidão e em contrapartida existe a alegria. Devemos estar atentos a isso, como Jesus esteve atento à nossa condição e se veio fazer um de nós. Só posso contar uma historinha, pastor? É uma historinha, assim, bem conhecida, de uma senhora que estava à espera de Jesus. Ela convidou Jesus para jantar e ela estava à espera de Jesus. E durante o dia da preparação, ela arrumou a casa, cozinhou e vinham pessoas bater à porta. Veio um rapazinho órfão e pediu pão para ela. Disse, eu não tenho tempo para ti, vai-te embora. Desculpa, agora estou muito ocupada, não tenho tempo para ti. Depois veio uma mãe com uma criança, também pedia ajuda. Ela também estava tão atarefada, não tinha tempo. Finalmente chegou a noite e Jesus não apareceu. E ela orou e disse, Senhor, eu convidei, tu disseste que vinhas à minha casa e não apareceste. E Jesus disse, eu apareci, eu estive te visitando através do órfão.
e tu não me recebeste. E é isso, eu gostaria só de mencionar esse verso, que é a essência do cristianismo, a essência do Natal, eu creio. Sim. Mateus 25, no verso 40, é o que Jesus diz. Natal é tempo de presente, nós vamos dar um presente a Jesus. Qual é o presente que ele deseja? Qual é o melhor presente? Mateus 4, alguém encontrou? Pode ler? 25, 40? Mateus 25, 40, sim, perdão. Mateus 25, 40. Pode ler? Alguém? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizerem isto ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Aí está a essência do Natal. Amém, que maravilha, né? O Natal exatamente é o momento para esse sentimento e para essa lembrança, especialmente de que nós devemos identificar com Jesus, em sentirmos o sentimento dos outros, o sofrimento e compartilharmos desse momento. E nós sabemos que Jesus veio para se identificar conosco. E ele sofreu até que ponto? Pastor Esílio poderia nos lembrar o que Jesus veio fazer aqui? Até aqui nós estávamos a falar assim do sofrimento de Jesus para mostrar que ele está ligado connosco, né? Mas mesmo assim isso ainda não é suficiente porque nós ainda somos pecadores e ele não era. Então ele podia voltar para o céu, mas nós não podemos, né? Como pecadores. Então ele fez ainda mais do que isso, né? O propósito, assim, o foco dele quando ele veio aqui à Terra, ele nasceu para morrer, né? E é interessante porque os discípulos, os apóstolos, todo o povo que estavam lá, nunca, quando ele estava vivo, ninguém percebeu que isso era a verdade. Mesmo que a Bíblia está cheia desse exemplo, né? Mesmo no começo, alguém pode ler Gênesis capítulo 3, versículos 14 e 15. É a primeira profecia que Jesus ia ter que sofrer e morrer para salvar-nos do pecado. Alguém que já achou? Eu vou ler. Gênesis capítulo 3, versos 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E aqui o semente ou o filho é Jesus, né? Que ia matar Satanás, ia matar o serpente, o pecado, mas que também ia sofrer, ia ter que morrer por esse, para ter esse fim. É triste, né? É triste uma pessoa nascer só para morrer. E é uma verdade que nós falamos sobre a Maria a semana atrás e hoje também podemos falar. Lucas capítulo 2, quando Jesus nasceu, quando ele foi para o templo pela primeira vez, ela percebeu que o fim de Jesus ia ser a morte. Podemos ler Lucas capítulo 2, versículos 34 e 35. Lucas 2. Alguém quer ler? Eu posso ler, então. Este menino foi escolhido por Deus tanto para a destruição como para a salvação de muita gente em Israel. Ele vai ser um sinal de Deus. Muitas pessoas falarão contra ele. E assim os pensamentos secretos deles serão conhecidos. E a tristeza, como uma espada afiada, cortará o seu coração, o coração de Maria. É triste, né? Uma mãe saber que o bebê que ela tem, que era ainda bebê, que ia morrer, né? Mas que era o propósito dele, né? Para não só morrer, mas para morrer, para dar vida para nós. Então... Admirável Deus, né? É difícil, né? É interessante que isso me faz lembrar o que Ellen White, uma escritora americana, ela escreveu, e ela disse que Jesus morreu a morte que nos cabia para que nós tivéssemos direito à vida que a ele pertencia. Então é interessante o significado dessa entrega, desse amor de Deus por nós. E uma das coisas que me faz
refletindo sobre isso em relação ao Natal, em relação ao nascimento de Jesus, o sofrimento de Jesus, o exemplo de identificação conosco e por compreender que ele veio refletir o caráter do Pai, revelar a Deus para nós, o que o Evangelho de João nos traz dois aspectos que nos fazem ampliar essa compreensão. Capítulo 13 de João, no verso 33, eu convido vocês a lermos e acompanharmos esse texto. João, capítulo 13, verso 33. E Jesus, ele desceu do céu, ele veio para morrer e viver entre nós. Viver uma vida perfeita, nos dar o exemplo e especialmente vencer a morte, não é? Nos trazer a salvação e o perdão dos nossos pecados. E aqui nos diz o evangelista, no capítulo 13 de João, verso 33, Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis e, como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. É interessante que Jesus, nos últimos dias que ele esteve aqui nessa terra, ele disse para os seus discípulos com muito amor. E os discípulos não compreendiam ainda que ele ia morrer. Eles compreendiam o amor, o exemplo de Jesus, os milagres, o poder de Jesus. E na realidade, Jesus estava dizendo que ele iria voltar para Deus, ele voltaria para o céu. Então, meus amigos, algo maravilhoso que nos mostra a respeito do Natal, que nós podemos tirar do Natal, é exatamente que Jesus, ele desceu, viveu entre nós para que pudéssemos nos levar até o céu. Então, que Deus possa nos abençoar a todos nós e vamos agradecer a Deus por este momento e por este tema tão importante e pelo Natal. E eu convido vocês para nós orarmos e agradecermos a Deus por isso. Oremos. Querido Deus, obrigado por esses momentos em que podemos conversar e refletir a respeito do nascimento de Jesus, do verdadeiro significado do Natal e que possamos compreender, Senhor, o grande amor que Jesus teve por nós. Amém. Ao dar a sua vida para o perdão dos nossos pecados. Que nós possamos permitir que Ele nasça todos os dias em nosso coração e nos dê a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegai-vos, ó crentes, vinde jubilosos, sigamos a estrela do céu de Belém. Eis que é nascido Cristo, Rei da glória. Ó, vinde adoremos, ó
seu lado além. Oh, para sempre temos Deus conosco. Oh, vinde e adoremos. Oh, vinde e adoremos. Oh, vinde e adoremos o Rei Salvador. Queremos agradecer a sua participação conosco no programa de hoje e também aos nossos amigos pastor Edgar Nunes, pastor Steven Couto e Rosa Lopes. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida e convidamos para que esteja conosco no próximo programa. E lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.